Bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para notícias, algumas notícias que têm aparecido nos nossos meios de comunicação social, pensamos neles do ponto de vista daquilo que é a nossa posição cristã. Filmes da Disney normalmente não são necessariamente notícia de grande cartaz. Os filmes antigamente demoravam para sair, agora saem com alguma frequência vários filmes. São filmes dedicados mais a um auditório infantil, se bem que muitos desenhos animados hoje em dia não são propriamente feitos para crianças. Mas o último filme da Disney, chamado Soul, em que os personagens principais são afrodescendentes, uma história um pouco estranha que nós diríamos que provavelmente não tem realmente muito a ver com crianças. Mas este filme chegou a Portugal e normalmente os filmes da Disney são dobrados na língua da terra para que fique mais fácil. Sendo que a dobragem foi feita em Portugal por atores portugueses habilitados e acostumados, que certamente fizeram o seu melhor. Então porquê que isto seria motivo de notícia? Porque houve então uma grande comoção, um movimento que levou a uma petição e a uma intervenção por parte de uma série de artistas procurando na internet, e isto, infelizmente, apesar de serem muito poucos, a verdade é que vou ter alguma notoriedade nos meios de comunicação social, com uma grande reclamação, indignadíssimos contra o filme. Porquê? Porque sendo que o filme tem essencialmente protagonistas afro-americanos, em Portugal todos aqueles que fizeram as vozes destes personagens eram brancos, eram caucasianos. E então estes artistas, representados normalmente por pessoas africanas ou afrodescendentes, muito indignados que isso era inaceitável. O filme tinha que ser bloqueado e tinha que ser revista toda a dobragem. Ela só deveria ser feita por pessoas que são, de facto, afrodescendentes ou africanos em si. Nós estamos a entrar realmente num discurso de radicalização no que diz respeito a isto. Aqui estamos a falar sobre vozes. Nem sequer se consegue perceber se uma voz pertence a uma etnia ou outra. São vozes, mas não, é preciso reclamar porque a minoria se sente prejudicada ou atacada por causa disto. É muito interessante ver os extremos em que isto pode levar. Por exemplo, já que estamos a falar sobre arte, nos Estados Unidos, nos últimos anos, um dos musicais de grande sucesso na Broadway é o musical Hamilton. Hamilton fez grande sucesso porque é um musical contando a história de Alexander Hamilton, o primeiro secretário de Estado do Tesouro nos Estados Unidos, e este indivíduo acabou por ter notoriedade porque o musical feito a respeito da sua vida foi utilizando música considerada de rua, o rap ou o hip hop, e fez realmente muito sucesso. O musical tem excelente qualidade, muito bem desenvolvido e conta a história de Alexander Hamilton de uma forma muito interessante. Mas é curioso que neste musical, e aqui nós não estamos a falar sobre vozes, estamos a falar sobre pessoas, há uma série de indivíduos que são representados, todos eles por afrodescendentes. Os artistas que representam, os atores que estão em palco cantando e dançando e fazendo os personagens são afrodescendentes. Então nós temos, por exemplo, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, representado por um afrodescendente. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, representado por um afrodescendente. James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos, representado por um afrodescendente. Aaron Burr, um dos personagens principais do musical, foi o terceiro vice-presidente dos Estados Unidos, procurador do estado de Nova Iorque, representado por um afrodescendente. Atenção, não vejo qual é a dificuldade, quer dizer, os atores que fizeram o papel fizeram muito bem, são atores de grande qualidade, cantam e dançam muito bem, representaram, são autores de grande nível, mas é assim, como é que se sentiria Thomas Jefferson, ou não é, George Washington, Aaron Burr, sendo representados por um indivíduo negro, quando eles evidentemente não eram. Mas aqui não há problema absolutamente nenhum. Em relação a esta questão não se apresenta dificuldade. Isto vai nos mostrando o extremo a que nós estamos a chegar, em que as minorias não estão apenas a pedir voz, as minorias agora querem ditar as regras e querem ser elas a dizer como são. Talvez um dos extremos maiores que tenha-se visto a respeito desta radicalização aconteceu na abertura da nova reunião do Congresso americano. O Congresso americano tem este hábito, é um hábito bonito para nós como cristãos, é um hábito baseado na herança cristã evangélica que os Estados Unidos têm, tendo em conta que a maioria dos
que assinaram a Carta de Independência dos Estados Unidos eram cristãos evangélicos convictos, praticantes nas suas igrejas. Então, na abertura da 117ª Assembleia dos Estados Unidos, fez-se uma oração como habitualmente se faz. A oração é feita, em geral, por algum crente presente. Há sempre uma série deles. Normalmente há pastores presentes e, no caso aqui, foi convidado um pastor, um reverendo Emanuel Cleaver, que era o representante do Partido Democrático eleito para a Assembleia. Ele fez a sua oração. A oração, nós ouvimos, ela tornou-se viral na internet, não é? Nós ouvimos a oração, uma oração, podemos dizer, clássica, não sai muito daquilo que seria o padrão habitual de uma oração neste momento. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus proteção. É interessante que ela reconhece a soberania de Deus sobre aquilo que são as decisões mesmo da Assembleia Magna. Pede a Deus que dê a capacidade de discernimento para aqueles que vão tomar as decisões. Tudo isso nós achamos muitíssimo bem. Mas ao terminar a oração, este indivíduo então faz esta oração em nome de, e aqui, cristãos evangélicos, já que esta é a base que deu origem a esta oração, diríamos em nome de Jesus, porque é aquele que biblicamente nos é ensinado em nome de quem nós devemos orar. É o reconhecimento que nós não podemos chegar a Deus de outra forma. Mas o reverendo Emanuel Cleaver não disse isto, disse em nome do Deus ou da deidade única, do Deus monoteísta, conhecido por muitos nomes ao longo da história, e aqui abriu um espaço para qualquer nome. Então podia ser em nome de Jeová, em nome de Alá, em nome de Brahma, em nome fosse do que fosse. E nós mais uma vez dizemos, pegamos aquilo que é uma tradição cristã, correta, digamos assim, para aquele ambiente e a desvirtuamos porque estamos preocupados em ofender alguém porque a sua divindade não foi nomeada. Mas a pérola final desta oração veio então no fim. A expressão final de uma oração no meio cristão normalmente é a palavra amém. A palavra amém não é uma palavra portuguesa, é uma palavra hebraica. Esta palavra tem a ideia de confirmação. Esta palavra tem vários significados. As palavras hebraicas normalmente podem ser traduzidas por várias coisas. Ela pode ser traduzida por é verdade, é uma forma de alguém no fim da oração dizendo isto que foi dito é verdade. Ou pode ser uma forma de concordância. Então, ao fim de uma oração, nós dizemos amém para dizer nós concordamos, que seja assim, não é? Assim foi dito, foi bem dito, foi dito de forma certa e nós concordamos com aquilo que foi dito. É sempre este o sentido, porque trata-se de uma palavra hebraica. Mas a palavra amém, em inglês, atenção, ela não é inglesa, ela é hebraica, mas na palavra em inglês, o man, da palavra amen, representa, ou é, na língua inglesa, a palavra homem. Então, radicalizando tudo aquilo que são as posições, este pastor, no fim da oração, terminou-a dizendo Amen and a woman. Ou seja, há homem e há mulher. Não tem absolutamente qualquer base. Trata-se de algo ridículo, porque na sua preocupação em agradar a toda a gente, em não ofender eventualmente o segmento feminista, em ter cuidado no que diz respeito à ideologia de género, este pastor, que devia saber mais do que aquilo que mostrou o ridículo ao qual ponto está-se indo por causa de radicalizar estas posições. Biblicamente falando, nós temos que olhar para isto com tristeza. A palavra do Senhor nos ensina moderação e respeito. Sim, as minorias precisam ser valorizadas, as minorias precisam ser respeitadas. As minorias têm os seus direitos e nós devemos olhar para eles e reconhecê-los. Isto não significa que as minorias podem passar a ditar as regras e que elas podem impor a sua vontade e a sua posição da maneira que quiserem. Nós estamos passando de um extremo em que as minorias são desprezadas, na sua voz nunca é ouvida, para um momento em que estas minorias passam a ser ditadura. E aí nós não podemos concordar. A maioria silenciosa não pode continuar simplesmente a fazer de conta que não está a acontecer nada, porque dentro em breve assim será. O Congresso americano estabeleceu uma quantidade de regras de expressões que podem ser ditas ou não. E neste momento, dentro de uma Assembleia americana, não se pode usar expressões como pai, mãe, filho, homem, mulher, cavalheiro, porque isto é ofensivo. Estamos a entrar numa linha realmente radical, em que em breve as pessoas não vão mais poder falar, com medo de poderem ser processadas ou condenadas por alguma posição. Este não é um bom caminho. Este não é um caminho de respeito nem de moderação. Este não é um caminho ensinado pela palavra de Deus. Nós ficamos por aquilo que a Bíblia nos ensina. O respeito por cada um, mas a moderação e a valorização de cada posição.